Senhor Jesus Cristo, amados, Números 14, versículo 8. Nós vamos continuar com o tema domínio manifesto. No primeiro módulo estamos falando sobre entrega, nível de entrega, né? Isso é muito importante, amados. Quantos que se entregam uma vez para Jesus, levantam a mão e pronto. Mas essa entrega ela é cada vez mais profunda. Nós precisamos aprender que, tendo recebido o Senhor em nosso espírito, agora nós vamos entregando a nossa alma e Ele vai ganhando espaço no nosso pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo entendimento, todo coração, com todas as tuas forças, de toda a sua alma. Então são níveis que o Senhor vai ganhando. E nós falamos que Deus vai operando conforme essa entrega. Ele nos ajuda a nos entregar e Ele vai operando cada vez mais de acordo com essa entrega. Isso é voluntário, não é forçado. Deus não faz mágica, Ele faz milagre. Conforme Ele vai despertando em nós o querer, Ele vai despertando o efetuar. Então, quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele não está dizendo assim, buscar unicamente o reino de Deus. Porque aqui nessa terra nós temos necessidades, financeiras, na saúde, na família, nós temos necessidade. Mas quando Ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é aí que a fé vai brotar, é aí que você vai conseguir resolver as coisas, com fé. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que a Eva pecou foi porque Deus falou, não toque nessa árvore. A árvore da independência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva começou a ouvir a serpente e diz que ela olhou para a árvore e aquilo passou a ficar interessante. Conforme o inimigo fala, o pecado que a Bíblia diz que não presta, conforme o inimigo fala, se você dá atenção, ele começa a ficar interessante. Então Adão e Eva pecaram com o seu olhar. E aí o que aconteceu? Que nós ficamos escravos do olhar. Agora você pode ver. A Bíblia diz 2 Coríntios 5,7. Não vivemos por vista, mas por fé. Qual o inimigo da fé? A vista. O homem, desde a queda, ao invés de ele crer em Deus e na palavra de Deus, ele saiu da dimensão de Deus, da palavra de Deus. Quando ele saiu debaixo da palavra de Deus, Mário, ele perdeu a percepção de que a verdade é Deus e a palavra de Deus. E a verdade passou a ser o quê? O problema que ele está vendo, a luta que ele está tendo, a perseguição que ele está sentindo. É isso aí. O homem caiu da dimensão do espírito para a alma. Então agora o homem é escravo do que ele vê. E o milagre que Deus vai fazer? Nos levar a viver não pelo que vemos, mas o que Jesus falou. O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. 2 Coríntios 5,7 diz que não vivemos por vista, mas por fé. Então, poucos são aqueles que andaram com Deus e que tiveram essa mudança, Michele. Esse milagre de deixar de viver pelo que vê, sente, toca, cheira, para viver pela palavra e pelo Senhor. Isso é um milagre tremendo, porque nós somos muito afetados, gente. Agora, Deus falou algo com José. José está preso, está sendo perseguido, a coisa está acontecendo, ele está vendo, ele está sentindo. Agora, você chamar tudo isso de mentira e acreditar na palavra é fazer o contrário de Adão e Eva. É um caminho difícil, é porta estreita. Olha, Abraão acreditar na promessa durante 25 anos. 25 anos o corpo dele dizendo que ele estava amortecido, o ventre da esposa estéril, o tempo passando, as circunstâncias falando, ele vendo aquilo ali, o tempo passando e nada acontecendo. E ele viver por aquilo que Deus falou com ele. Depois que Deus falou com José, quanta coisa aconteceu ao contrário do que Deus falou. E ele disse, não, eu não vou viver por isso que eu estou vendo, que eu estou sentindo, eu vou viver pelo que Deus falou. Josué e Caleb no deserto, 40 anos, gente. Deus fala para eles, vão entrar na terra prometida. E o tempo passando, o deserto quente, e as coisas acontecendo ao contrário, e eles, não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, eu não vou viver pelo que eu vejo, eu vou viver pela palavra de Deus. É um espetáculo lindo, a fé ela honra a Deus. A fé ela é uma coisa assim, olha, é um milagre. O homem não viver por vista,
não ser afetado pelo que ele está vendo ali. O diagnóstico é assim, ó, você está doente, o médico fala que, ó, de acordo com o exame aqui, aí você fala, não, mas a Bíblia diz que eu estou curado. Meu Deus, isto é algo que só pela graça. A palavra de Deus vai trabalhar em nossa vida e nos levar para a dimensão da fé. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É dom de Deus, né? Então a palavra nos tira do medo e nos leva para a fé. Isso é um milagre. Vamos ver aqui. Poucos têm essa linguagem aqui, Mário. Ó, Números 14, 8 e 9. Deus envia 10 príncipes, 12 príncipes, um de cada tribo. São 12 tribos, né? Então Deus pegou um de cada tribo, os príncipes, os maiorais, e falou, vão ver a terra prometida e me tragam notícia. Dos 12, 10 voltaram dizendo que era o gafanhoto, que não conseguiam, que não tinha jeito, que eles iam morrer no deserto, que lá tinha gigante. Dos 12, 10, olha como é pouco aquele que crê. É pouco, gente. Olha, e veja lá, desses voltou Josué e Caleb dizendo a palavra, não a circunstância. Eles não disseram o que eles viram, eles disseram o que Deus falou com eles. E aí o povo falou assim, vão apedrejar essa gente. Além de não acreditar, ainda quer calar você. Além de não acreditar, ainda se ira com a tua fé e diz, não, você está mentindo. Você está influenciando a gente para o caminho bom, vão matar você. E então no versículo 11 disseram no 10 para matar eles. E no 12 eles disseram, até quando esse povo não vai acreditar em mim? Até quando esse povo não vai acreditar depois de tantos milagres que eu fiz? E Deus fazia um milagre, eles duvidavam. Deus fazia um milagre, eles murmuravam. Deus fazia um milagre, daqui a pouco vinha um outro desafio, eles já estavam reclamando. Essa é a tendência natural. Isso aqui é como o homem está desde a queda. Agora, um aqui, um ali, um aqui, um ali, é raro. Pessoas que vão acreditar em Deus. Coisa linda isso. Olha o que disse Josué e Caleb. Versículo 8, né? Se o Senhor se agradar de nós, e Deus se agrada de nós por causa do sangue de Jesus, né? Então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco e não os temais. Ele diz, olha, o poder de Deus está conosco, não com os nossos inimigos. Deus não está com essa doença, Deus está comigo. Deus não está com essa dívida, com esse Serasa, SPC, com o desemprego, com a crise, com a feitiçaria. Deus está comigo. A força de Deus, o favor de Deus está comigo. Nós estamos em extrema vantagem. Porque eles disseram, o gigante é forte. Eles estão fortes, nós somos fracos. Aí eles, não, Deus está conosco. Nós somos mais fortes porque Deus está conosco. Eles conseguiram ver uma coisa diferente. Eles se viam sozinhos no deserto, desamparados e fracos diante do gigante. Já Josué e Caleb disseram, Deus está conosco, conseguimos ver Deus conosco, e porque Deus está conosco, nós somos fortes. Então aquele que anda com Deus, vai ver Deus com ele. E na hora da luta fala, Deus está comigo. Ele vê Deus, percebe Deus com ele. Por isso eles, não, nós podemos. Então, de tanto andar com Deus, Josué e Caleb andavam com Moisés lá no cima do monte, estavam em oração, investindo esse tempo que a gente está fazendo agora aqui, ó. Essa parte não será tirada. Deus disse, Marta, você é tão distraída, mas Maria escolheu essa parte. Então, esse tempo que você investe, o que acontece, meus amados? Deus começa a se revelar para você. A hora que vem a luta, você percebe Deus com você. Você percebe a presença do Senhor. Então veja, amados, o poder não está no que nós vemos. O poder está na palavra. O que você vê não é poderoso, a doença não é poderosa, o gigante não é poderoso, a crise não é poderosa. Poderoso é a palavra. Então o homem não vive do que ele vê, mas da palavra. Agora, nós estivemos meditando essa semana sobre isso. É importante compreender que essa dispensação ela é muito superior à que Josué e Caleb tinham. Porque a palavra, João 17:17 diz que a palavra de Deus é a verdade. Então, Jesus é a palavra escrita. Você quer? Jesus Cristo é a palavra escrita. Mas Jesus um dia tomou um corpo de carne, nasceu da Virgem Maria. Então, Jesus ele é a palavra. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, o verbo. Então Jesus, ele é a palavra escrita. Jesus, ele é a palavra que tomou um corpo de carne, ele é uma pessoa. Hoje essa pessoa que é a palavra está sentada diante de Deus Pai. Mas Jesus também é a palavra na nossa boca.
que é o Espírito que dá vida. A palavra, quando Ezequiel disse, ossos secos se ajuntem, a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos que compreender que o poder não está no que você vê, o poder está no que você fala. O poder não está na doença, o poder está em nome de Jesus, doença saia. O poder está em Jesus, mas não um Jesus apenas lá no céu. Em Colossenses 1:27 diz que tinha um mistério que foi escondido em todas as eras, de Abraão, de Davi, que foi revelado para a igreja. Um mistério, Colossenses 1:27, que é Cristo em nós, esperança da glória. Essa é uma dispensação. Jesus falou assim, olha, o Espírito está com vocês, mas assim que eu subir, ele vai estar dentro de vocês. Isso nunca teve, porque desde que o homem pecou, ele foi contaminado, precisou sangue derramar para limpar o homem e para o Espírito Santo entrar de novo. O homem havia morrido, mas quando Jesus enviou o Espírito Santo, ressuscitou o homem. Então agora nós temos uma dispensação que é Jesus está em nós e ele flui através das nossas palavras. Então, quando nós compreendemos que o domínio manifesto o poder não está naquilo que você está vendo. Todo mundo dá poder pelo que está vendo, ele é afetado. Chega um diagnóstico, você tem 6 meses de vida, você é afetado por aquilo, pelo que você vê, por causa da queda, você é afetado. Vão cortar a tua luz, ai, você é afetado. Fulano, teu parente lá, foi preso. A gente é afetado pelo que vê, pelo que ouve. Mas o poder está onde? No que você fala. Porque o que você fala é superior àquilo que está efeito da queda. Esse mundo jaz no maligno. Tudo que você vê aqui, é efeito da queda. Não é a vontade de Deus. Porque Deus criou um mundo perfeito. Mas por causa da queda, agora tem todas essas coisas aí. Mas essas coisas parecem poderosas. Quando Moisés chegou diante de Faraó, aquele palácio de ouro, Faraó era o Deus dessa terra. Ele era o governante mundial. Ele parecia forte e poderoso. Aí chega um camponês ali com um cajado, parece tão frágil, mas Deus disse, o que você falar, Moisés, é o que vai governar a situação. O poder não está em Faraó, ele pensa que está com poder. Não é ele que decide, não é ele que manda. Quem manda sou eu através da sua palavra. Você vai falar, e o que você falar vai acontecer. Então, quem estava no controle de tudo? Moisés. Deus disse, Moisés, eu te envio como Deus, ou seja, como Senhor da situação. Filho de Deus, submisso a Deus. Aqui vemos que parecia que o governo estava com Faraó. É isso que ele quer nos convencer, que ele é poderoso, que ele é o fortão. Ele tem que convencer através do quê? Do que você vê, do que você ouve, do que você sente. Através da alma. Então ele vem de forma ameaçadora. Câncer, vai morrer. Entende? É isso que ele faz. Ele quer colocar medo, incredulidade, dúvida. Então o inimigo quer provar que poderoso é o que você vê. O que você vê é poderoso. Olha que crise poderosa. Mas nós vemos aqui que poderoso é o que nós dizemos. Porque o que nós dizemos libera o Espírito que pode mudar os efeitos da queda. Tudo que estamos vendo aí de errado é efeito da queda. Deus não criou isso aí. Deus criou um mundo perfeito. Tudo de ruim que está acontecendo nesse mundo, irmão, é o trabalhar do inimigo, matando, roubando, destruindo. Então o inimigo quer nos fazer crer que poderoso é o que você vê. Mas Deus está dizendo, poderoso é o que você diz ao que você vê. O poder não está no que você está vendo. O que você está vendo é inferior. Salmo 138:2 diz que a palavra é superior a tudo. Então Jesus via o cego, aquela cegueira não o afetava. O que afetava é que Deus o enviou para curar enfermos. Ele era afetado pela palavra. E aquilo que te afeta, afeta as circunstâncias. Primeiro tem que afetar você. Se você estiver afetado pela doença, você não é curado. Se eu orar assim, eu estou doente. Pensando na doença, vendo a doença, não sara. Entende? Como imaginou a sua alma assim, né? Se o homem é afetado pela palavra e a fé brota, aí ele diz assim, o poder não está na doença, o poder está em Jesus. Jesus é a palavra. Em nome de Jesus, aqui está o poder. Então o poder não está no que eu estou vendo, o poder está no que eu estou dizendo ao que eu estou vendo. Aqui Josué e Caleb disseram, nós vamos entrar. Eles entraram. Os outros disseram, nós vamos morrer. Eles morreram. Então o Provérbios 18, 20 e 21 diz que o poder da vida e da morte está na língua, na palavra. Porque a boca fala, o coração está cheio. Como é que você sabe que a fé não é morta? Como é que você sabe a fé de uma pessoa? Pelas suas palavras.
A palavra expressa. Não existe como você ter fé e não expressar. A incredulidade é a expressão de uma fé negativa, de que eu não vou conseguir. E a fé é confessar a palavra. Josué e Caleb se agarraram à palavra, o tempo passou, gente, 40 anos, eles dizendo, mas Deus falou, ó o poder, mas Deus falou, conectado na palavra, ó, como um ferro elétrico conectado e quente ali, ó. O tempo passando, a circunstância mostrando, vocês não vão entrar. Mas Deus falou que nós vamos entrar. Deus falou que nós vamos entrar. Coisa linda, irmão, permaneceu, Jesus falou que ele que permanece em mim dá muito fruto. Eles permaneceram alimentando a fé, crendo e dizendo o que Deus disse. Como a Osana falou, Deus diz uma coisa, uma profecia, aí passam 2 meses para José, acontece o contrário. Deus dá uma profecia para Davi, e aí Saul quer matá-lo, tudo acontece o contrário. Foi profetada, nunca vai acontecer. Ei, Josué e Caleb, sério, Deus falou há 40 anos atrás, e é isso que eu creio. Ele se agarrou, como Jacó se agarrou no anjo, na palavra. Ele se agarrou na palavra e repetia a palavra. Então, o poder, o domínio manifesto não está no que você vê. O poder não está na doença, na crise. O poder não está no vício daquela pessoa que está olhando. A pessoa caindo no vício. O poder não está no vício. Isso é frágil. Tudo que o diabo faz é frágil e imperfeito. Tudo que o diabo faz tem a marca da imperfeição. A perfeição está em Cristo, a palavra. Jesus olhava para o aleijado e dizia assim, isso é frágil. Essa enfermidade aqui é muito frágil. O poder está, o meu Pai enviou, me ungiu para curar enfermos. Então o poder está naquilo que eu vou fazer agora. No que eu vou fazer agora, Jesus, por que ele homem nasceu cego? Ele pecou, o pai dele pecou? Não, é porque eu vou orar agora e o Pai vai ser glorificado. Então Jesus sabia que o poder estava com ele, não na circunstância. Não dê poder para a circunstância. O poder não está na feitiçaria que o vizinho fez para te matar. O poder está em você, em orar por ele e ele se converter. Então a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo, que é a palavra escrita, a palavra que está sentada diante de Deus Pai e a palavra que nós dizemos. Espírito de vida. Essa palavra aqui é Jesus. É o Espírito de vida. A lei do Espírito de vida é Jesus. Espírito de Cristo. Então não adianta dizer eu creio em Cristo. Você tem que crer em Cristo a ponto de dizer eu creio em Cristo em mim. Cristo em mim, esperança da glória. Eu creio em Cristo, a palavra. O que é crer em Cristo? É crer na cura divina e dizer em nome de Jesus seja curado. Isso é crer em Cristo. Crer em Cristo não é uma coisa mística. Eu creio em Cristo, pastor. Tem muita fé em Cristo. Crer em Cristo é dizer em nome de Jesus e manifestar a palavra, porque Ele está em você, Ele está na tua respiração e na sua voz. A Bíblia diz, se você crer, andar com Deus e falar, será conforme você diz. Aqui está, o poder não está no que vem contra mim, o poder está naquele que está em mim e age através de mim. Então o que diz? Maior é aquele que está em você do que aquele que vem contra você. O poder não está naquilo que vem contra você. Tudo que vem contra você não prosperará. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contigo não prosperará. O diabo, ele é frágil. Tudo que ele faz é imperfeito. Ele é imperfeito. Mas ele parece poderoso. Ele parece que manda no pedaço. Ele é o bom. Mas quando você tem os seus olhos espirituais abertos, você começa a ver, peraí, o governo não está com o capeta. O governo está com Cristo através da minha vida. Efésios 3:10. Cristo fala através da igreja e comunica principados e potestades. Que retrocedam, que saiam, porque quem manda aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então quem sabe quem é em Cristo, e que Cristo está nele, esperança da glória, e tem essa fé, e manifesta essa fé, aí está o poder. Jesus diz, todo o poder me foi dado, portanto vão. Então todo o poder está com quem? Com o capeta, com a doença, com a crise? Todo o poder está com Cristo. Cristo está onde? Está em nós. Está onde? No nosso coração e na nossa boca. Portanto o poder está em nós e através de nós. Não há outro poder maior que esse. Do que a imposição de mãos, do que a unção com óleo, do que a pregação da palavra, do que o evangelismo. Este, para o mundo é rejeitado, mas para nós o evangelho é o que, Rosana? O poder de Deus. Agora, o que é maior que o poder de Deus? Nada. Mas o diabo diz, não, eu sou poderoso, vou te matar, hein? A pessoa acredita na mentira. Ela é influenciada pelo que ela vê. Ela está vendo ali o diagnóstico. Vai morrer em 6 meses. Se ela crê que o poder está na doença, ela fica com medo. A doença fica poderosa, porque ela deu poder.
Mas ela disse, não, o poder não está na doença. O poder está em mim para curar enfermos. Aí está. Poucos pensam assim. O poder não está no que nós estamos vendo. O poder está no que o Senhor disse, cremos e perseveramos falando. Semeando no Espírito. Em Gálatas 6:9 diz, se você continuar semeando no Espírito, você terá uma grande colheita. Semear no Espírito é manifestar a justiça, Provérbios 12:17, é dizer a verdade. O que é a verdade? É o que Jesus falou a respeito daquele assunto. Pesquise um assunto, vá lá na Bíblia e veja o que a Bíblia diz. Ali está a verdade a respeito daquele assunto. Hebreus 4:14 e Hebreus 10:23 diz assim, mantenha firme a tua confissão, porque fiel é aquele que prometeu. E quer manter firme a confissão. O tempo passou e Josué e Caleb disseram, Deus falou que nós vamos entrar, nós vamos entrar. É não mudar a linguagem. Andarão dois juntos, não estiverem de acordo. Mantenha a fé, você mantém a fé, Deus mantém trabalhando na sua vida. Os anjos continuam confirmando a tua palavra. Aqui o que nós vemos é que Josué e Caleb, aqui em Números 14, fizeram o contrário de Adão. Adão, ele foi influenciado pelo que ele viu. A Eva falou, essa árvore é interessante, ela dá entendimento. Essa árvore, olha, ela vai me fazer melhor do que eu estou. Ela pecou pelos olhos, agora vai ficar escravo dos olhos. Eu vou ficar escravo do que eu vejo. Mas nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o poder está na palavra, e a palavra está na nossa boca e no nosso coração. Não só na nossa boca, não só no nosso coração, na nossa boca e no nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Qual o melhor lugar para a palavra de Deus estar, irmãos? Na boca e no coração. Josué capítulo 1, ele diz, essa palavra esteja se meditando e falando. Não só no coração, na boca e no coração. Não só no coração, na boca e no coração. É o que diz aqui, né, Mário? Você viu ali, Romanos 10, 9 e 10? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Então, a palavra, primeiro, ela está no coração. Você vai ouvindo, ela cai no coração. Depois você pega e começa a dizer. Ele diz que aqui é no 8 também, tá, Mário? Na boca e no coração. Na boca e no coração. O melhor lugar não é estar na prateleira, ou estar só nas letras pretas no papel branco. O melhor lugar não é estar num áudio gravado no drive. Isso é tudo bom. O melhor lugar da palavra não é num livro evangélico, ou num amigo, tem um pastor lá que é uma bênção. Não é no amigo. O melhor lugar para a palavra de Deus estar é no nosso coração e na nossa boca. Esse é o melhor lugar que ele pode estar. Então Josué e Caleb aqui fizeram o contrário de Adão. Não deixou ser afetado, não se concentrou no que viu. Ele viu lá os gigantes da terra prometida. Assim como a Eva viu o fruto e falou, o contrário da palavra é muito bom. Josué e Caleb disseram, não, o contrário da palavra é mentira. Deus falou que nós vamos entrar, então nós vamos entrar. Ficou com a palavra, foi para o lado da palavra. Abraçou a palavra e confessou a palavra. Isso é fé. A fé, ela se recusa a acreditar que há poder em algo fora da palavra. O que está fora da palavra é frágil, é o nosso pão. Ele diz aqui no versículo, você viu Números 14, é o nosso pão, o poder não está com ele, está conosco, Deus está conosco. Ele diz aqui no versículo 9, Números 14, 9, o poder não está com eles, o poder está conosco, eles são o nosso pão, nós vamos devorá-lo, nós vamos arrebentá-lo, porque Deus é conosco. Ele falou, porque Deus está conosco, nós somos fortes, nós somos capazes, nós conseguimos, porque Deus falou que nós conseguimos, tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse é o espírito de fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. 2 Coríntios 4, 13, nós temos esse espírito de fé, por isso nós falamos. Então, o poder está no que eu digo, que semeio no Espírito. Então há um equilíbrio aqui, buscar o reino de Deus e a justiça, Mário. Restauração interior e exterior. Não adianta eu falar, em nome de Jesus que Paulo prega, sai Satanás. Eu não tenho vida com Deus, não tenho compromisso com Deus, não tenho renúncia. O diabo fala, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem é você? Então não adianta ser papagaio gospel, falar se não está andando com Deus. Mas se está andando com Deus e não falar, também não adianta. Tem que ter os dois, o positivo e o negativo, para acender a luz. Então, restauração interior e restauração exterior.
Você pode mudar as circunstâncias se a palavra de Deus está mudando você por dentro. Conforme, nós falamos nas partes anteriores aqui, Rosana. Conforme Deus muda você, são níveis. Você tem eficácia para mudar a circunstância aqui fora. A eficácia do que Deus faz através de você está no que Deus já fez em você. Mateus 23, 26. Limpa por dentro e por fora tudo será limpo. Não adianta eu dizer, em nome de Jesus agora, sai. Eu estava vendo uma pregação ontem muito maravilhosa que o pastor falou assim, cuidado. Lá em Romanos 14, 23, que tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Ele falou, cuidado com usurpação e defraudação. Usurpação é você tomar um lugar que você não está lá. Sabe, eu chego na sala do chefe lá do departamento, sento na cadeira dele e digo assim, eu sou o chefe. Isso é usurpação, você tomar um lugar que você não está. E defraudação é você prometer algo que você não pode cumprir. Então, por exemplo, eu vejo alguém orando assim, em nome de Jesus seja curado. Aí eu viro papagaio e gospel. Isso é usurpação. Eu faço de conta que sou um pregador de fé. E eu faço de conta que tenho fé para que você seja curado. Vem cá agora que você vai ser curado e põe a mão. Isso é defraudação e usurpação. Porque eu estou falando algo que eu não tenho fé para aquilo. Eu estou sendo um ator. Eu mesmo não acredito naquilo. Então, isso tem que ser, irmãos, não imitando outros, não pulando fase, mas de acordo com a tua fé. Filipenses 6,16 diz, cada um ande conforme o que já alcançou. Não adianta você, tentar a Deus fazer pedras em pães, sabe? Não. Que nem o pastor Gary Carpenter fez no início. Ele foi para a igreja do David Robertson e todo mundo estava sendo curado lá. O pessoal estava sendo curado, e entrava na igreja lá e ia sendo curado. Aí ele, todo mundo está sendo curado, ele pegou o remédio do câncer dele e jogou fora. Jogou na patente. Jogou fora. Ele estava com câncer, ia morrer em pouco tempo. E hoje já faz 30, 40 anos, o homem é forte pra caramba, uma benção, vocês conhecem o Gary Carpenter, né? Aí ele pegou, ele falou, todo mundo está sendo curado aqui, está uma atmosfera de cura, quer saber uma coisa? Foi lá no banheiro, jogou tudo na patente o remédio. Jogou tudo na patente. Aí ele chegou, passou um tempo, ele chegou pro Dave e falou assim, Dave, estou passando mal, Dave. Joguei meus remédios fora e os sintomas estão mais fortes agora. Aí o Dave falou para assim, você pensa que Deus vai te curar só porque você jogou o remédio fora? Deus não te cura porque você jogou o remédio fora, Deus te cura se você crê. Agora você joga o remédio fora e fica, então vai lá, compra o remédio novo. Não adianta pular fase. Não adianta, é a fé, irmão. Não é, Jesus, estou pronto para ir contigo até a cruz. Chega na hora que vamos ver, corta a orelha de um, sai correndo, se escondendo. Você pensa, é pretensão, isso não é fé, é achismo. A pessoa pensa que tem aquela fé, mas não tem. Ela pensa que tem aquela fé, mas se você tiver aquela fé, você sabe que tem aquela fé. Porque onde há fé não há dúvida, onde há dúvida não há fé, nesse ponto, né, amados? Então, você crê quando você diz o que ele disse a você e continua dizendo. O que é fé? A palavra de Deus não voltará vazia. Deus fala e você fala com Deus. Deus falou com Ezequiel assim, você crê que eu posso fazer esses ossos juntarem? Ezequiel 37:7. Aí Ezequiel olhou para Deus e falou assim, eu creio, o Senhor que sabe. Aí ele falou, então fala. Aí ele disse, quando eu falei o que Deus falou comigo, quando Deus falou com Ezequiel, Ezequiel foi afetado pela palavra. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. As circunstâncias não mudaram nada. Está tudo igual. Tudo igual. Mas quando Deus falou com Ezequiel, a fé brotou em Ezequiel. A fé, a palavra afetou Ezequiel. Se a palavra afetar você está pronto para afetar as circunstâncias. Senão, não. Aí ele foi afetado. A fé. Agora ele falou, então fala. Aí diz, quando eu falei o que o Senhor falou comigo, os ossos se ajuntaram. Quando eu falei, é que aconteceu nas circunstâncias. Quando ele creu, mudou ele. Mas quando ele creu e falou, mudou o que, irmão? As circunstâncias. As circunstâncias só mudam depois que mudou você e você creu. Por exemplo, há um exemplo claro disso, irmãos. Estava tendo uma tempestade no mar, Jesus estava com tanta paz que ele dormiu. Se a tempestade não afeta você, mas a palavra de Deus afeta você, você afeta a tempestade. Não penetrou em você. A tempestade não foi maior que a sua fé. Ele levantou calmo. Calma, gente. Calma. Então, se você não é afetado pelo mal, é porque você foi afetado pela palavra. Aí ele levanta, porque a tempestade não tem poder sobre ele. A tempestade não cria medo. Aquilo que te dá medo te domina.
te paralisa. Mas porque a tempestade não afetava Jesus, Jesus pôde afetar a tempestade. Então aquilo que é maior é que, é a lei do maior, quem pode mais chora menos. Se a tua fé for maior que a circunstância, você domina a circunstância. Se a circunstância for aterrorizante, maior que a tua fé, as circunstâncias, os gigantes que mandam então. Aí está uma batalha, uma demanda. Por isso que nós precisamos de fé, né, meus irmãos? Então, se você consegue ser afetado pela palavra, porque ali estava Josué e Caleb sempre sendo afetados pela palavra. Hoje nós estamos sendo afetados pela palavra. Ela está aumentando a nossa fé. Portanto, quando a luta vier, nos pega cheio de fé. Mas quem não é afetado pela palavra vai ser afetado pelo quê? Ali diz que os ímpios correm quando não tem nada que o persiga. Né? Mas os justos são ousados como leão. Então o ímpio ele é afetado por má notícia, maus rumores. Ele é afetado pelo que ele ouve e pelo que ele vê. Ele acredita em tudo que diz. Mas o homem de fé, ele acredita no que a Bíblia diz. E ele diz, não, isso que você está dizendo aí é mais fraco do que o que Deus falou. Então, quando você é afetado pela palavra de Deus, você tem o domínio. Mas quando você não é afetado, por isso que ele diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro você tem que ser afetado. E à medida que você vai sendo afetado pela verdade, você tem autoridade e domínio, porque você fala com fé. A fé vai fluir de você, de um coração. Como eu falei lá em Colombo, Deus ama aquele que fala a verdade do coração, não é da cabeça não é do imitando o pastor não, é do coração. É a verdade no Espírito, revelado. Você andou com Deus, Deus revelou para você, e você sabe que sabe que sabe. E a visão é uma coisa pessoal. Se você chegar para o cego e falar entre o azul escuro e o azul claro para ele, você não pode, você pode explicar, mas você não pode fazer ele ver, porque você está vendo, não é ele que está vendo. Então, quando juntaram um monte de exércitos e vieram contra Israel, aí chegaram lá, o menino levantou e falou, Eliseu, está cercado, está coaiado de exército aí. O Senhor falou assim, calma. Porque você não está entendendo, rapaz. Os sírios mandaram um exército para vir contra nós. Rapaz, é muita gente. Ele falou, calma, você não está entendendo. Aí ele falou assim, Deus, faz favor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando abriu os olhos, havia mais cavalos de fogo, mais anjos. Ele falou, mais são os que estão conosco, os que estão com ele. Nós não estamos em desvantagem, nós não estamos desamparados, nós não estamos derrotados, nós somos conduzidos em triunfo, nós somos mais que vencedores, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a autoridade máxima nessa terra, mas o diabo nos faz ver, você é um pobretão endividado, você é um feio, você é um doente, você é um cidadão de terceiro mundo. Não, eu sou um cidadão de terceiro céu. Ele quer criar conceitos, porque conceito gera uma fé. A fé ela é feita de conceitos, isso, concatenado. Isso é fé. Então o diabo diz, você é endividado, você é feio, você é burro, você é terceiro mundo. Essa é a fé do camarada. Ele cria uma visão, um ponto de vista, e aí a pessoa passa, como imaginou a sua alma, se ele é. Então, a fé é ficar firme no que Deus falou, não no que você vê ou o que aconteceu depois. Deus falou algo. Falou? Está curado? Você sentiu depois, viu depois. Não quer dizer que você não vai no médico tomar remédio. São níveis de fé. Olha o que diz aqui em Marcos capítulo 4, versículo 9. Olha que coisa forte, mas nós temos pouco tempo. Eu não vou poder falar tudo o que eu ia falar, mas depois a gente fala, tá bom? Depois eu continuo isso aqui com os amados irmãos. Então, olha só. Davi, José, Daniel, Paulo, Abraão, Moisés ficaram firmes no que o Senhor falou, mesmo o tempo passando e o contrário, porque é uma tentação, irmão, Deus fala algo e você está passando o tempo e é o contrário, é a prova do tempo, e José, Deus vai reinar, você vai reinar, José vai reinar, coisa nenhuma, você está na prisão mofando, meus amados. Então falar é governar, é liberar o governo de Deus. Eu vou falar sobre isso semana que vem, sobre falar e governar. Isso aqui não vai dar tempo hoje, que senão eu vou cansar os irmãos, mas eu vou abrir só aqui em Marcos 4, para nós concluirmos, né, o que eu tinha para dizer. Eu tinha muito mais para dizer, irmãos, mais 1, 2, 3 horas para dizer, mas como a gente vai aos pouquinhos, não adianta falar muito enfada os irmãos, vamos devagar. Então, nós somos aquele tipo de pessoas que está lá em Apocalipse 3:8. Sei que você tem pouca força, mas você não negou a minha palavra, se agarrou.
Está pecando? Confessando. 1 João 7. Deus não leva em conta os seus pecados. Ele sabe que você quer largar o pecado. Ele sabe que você quer acertar. Caiu 7 vezes, levanta 8. Deus não está levando em conta os teus erros, porque Ele já sabia que você era assim antes que Ele te chamou. Tem pessoa, irmão, que Deus chama ele tem pecados grosseiros. Aí ele cai e diz, agora acabou. Acabou nada. Deus sabia que você ia cair. E Ele não está levando em conta o que tu quer. Você está confessando, dizendo, Senhor, eu não quero isso. Tem misericórdia, me ajuda. E cai de novo, Senhor, tem misericórdia, eu não quero. Deus não está levando nem em conta isso aí. 1 João 7 diz, se você quer andar na luz, os pecados confessados não são computados. Em 1 Coríntios 11, 31, diz que o pecado que eu confesso não será computado. Deus não vai castigar. Porque Ele não está vendo. Ele está vendo que você não quer aquilo. É um momento que você está se fortalecendo. Está se fortalecendo. Vai chegar um momento que você vai ter nojo daquilo. Mas Deus te pegou no nível que você amava aquilo. Deus nos pega no nível zero, irmão. A queda, nós desprezamos a Deus e amamos o pecado ardentemente. Esse é o nível que Deus nos pega. Agora, para amar a Deus todo o coração, aqui tem um trajeto. Você vai desprezando o pecado aos poucos. Primeiro você despreza, era tão bom, mas não posso, mas Ele já não permite. Começa assim. Eu com o tempo eu não quero, não preciso disso. Mas isso aqui é maior paixão. Para chegar uma hora e você dizer assim, isso aqui, eu não preciso disso. Jesus é melhor que isso. Meu irmão, é muito tempo de revelação para você abrir mão do pecado com alegria. No começo, Senhor, seria tão bom, mas não posso, né? Aí cai, Senhor, me perdoa, eu não queria não. É assim que começa. Se você pensar que vai pegar uma pessoa, colocar uma asa e uma auréola nela e ela vai flutuar e virar anjo de uma hora para outra, não é assim que funciona. O processo é da carne para o espírito, cada vez pecando menos, mas dizer que a pessoa vai levantar a mão para o céu. Eu pensava assim, levantar a mão para o céu, vou batizar nas águas e não vou mais pecar. Cair em depressão, porque não existe isso, irmão. É por níveis, não é 1, 100, é 1, 2, 3, 4. O Senhor vai trabalhando, e vai arrancando o nosso coração, e vai arrancando. É claro que há poder para renunciar. Desde o momento que eu levanto a mão para o céu, eu tenho poder para renunciar. Só que eu não sei, eu ainda sou muito carnal. E o Senhor vai me fazer ser espiritual. Temos que compreender isso. Marcos capítulo 4, para nós finalizarmos, versículo 9. Encontraram, queridos? Diz assim, e disse-lhe, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam junto dele, os 12 interrogaram acerca da parábola. Ele disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas estão de fora, se diz por parábolas. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Explicando a parábola da palavra, da semente. Sabe o que ele está falando? Olha, tem gente que ouve a palavra e já esquece. Tem gente que ouve a palavra e presta atenção e ora, mistura com oração. Sabe, a palavra, tem que... sabe o que eu estou falando? É a palavra. Viu como o ser humano é, Guilherme? Deus dá essa pregação. Aí ele dá um comando. Vamos ver lá, 35. Mesmo capítulo, tá? Marcos 4, 35. Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Ele prega, gente, presta atenção, o que eu falar é minha palavra germinar, se você tiver fé, é o que eu falo que está valendo, tá? Quando eu falar alguma coisa, é minha palavra. Aquele que é terra boa, ele ouve a minha palavra, se agarra a minha palavra, aquele não é minha palavra, tá certo, gente? Vamos para o outro lado? Gente, ele acabou de dizer que o poder está na palavra, presta atenção no que eu digo, o que eu digo é o que governa. Ele acabou de falar isso. E aí vem a tempestade. E eles vão morrer, Jesus vai morrer. Ei, rapaz, acabei de falar. Quem governa é minha palavra. A gente pensa que é fé na hora do apuro, dizer, meu Jesusinho, Cristinho. Meu Jesusinho, socorro. A gente pensa que isso é fé. Deus chama isso de incredulidade, Rosana. A gente pensa que na hora do apuro, fica, meu Deus do céu. Isso, a gente pensa que isso é fé. Mas Jesus falou que vocês não têm fé? Vocês não têm fé, não? Claro que temos, nós estamos falando com o Senhor. Fé é chegar para o Senhor e dizer, ai meu Deus, ai. Não, isso não é fé. Isso é fé dos fariseus. A fé que eu estou ensinando para vocês agora é diferente. A fé que eu estou ensinando agora é Cristo em vós, esperança da glória. É algo muito superior. A fé de um bebê espiritual é, ai Jesus Cristinho, cada piripaque, cada nova notícia ruim que acontece, ai meu Jesus, eu vou morrer. Ele falou, não, isso não é fé. Fé é o seguinte, fé é isso aqui, ó. Ventos, cala a boca. Mar, se aquieta. É essa fé que eu estou falando para vocês. A palavra que governa. O poder não está nas ondas, o poder está na palavra que você diz. A palavra da fé.
Quando disseram, olha, Jesus já falou, a figueira secou desde a raiz. Eu falei, ei, tenha fé do tipo de Deus. Você está tendo a fé do tipo dos fariseus que vocês aprenderam. E a fé do tipo de Deus é o seguinte: se você disser e não duvidar o que você disser, será conforme você diz. Eu estou levando vocês para um nível, para fora dessa religião que vocês estão aí, para fora do que vocês aprenderam de todos esses sacerdotes e fariseus. Eu estou ensinando uma fé para vocês o seguinte: creia no seu coração e diga com a sua boca, creia. É isso que eu estou dizendo, isso é fé. Estou ensinando a vocês uma fé do tipo de Deus. É o que ele está falando. Jesus está falando que eu falei, essa é a palavra que eu estou falando. Vocês estão pensando que fé é ter piripaque na hora da luta? Fé é vocês mandarem nas ondas e na tempestade. Fé é crer que o que você disser é o que será. Você não tem o que você vê, você tem o que você diz. Porque o que você diz libera o Espírito e muda tudo que você está vendo. O que você diz é superior ao que você vê. Que nem eu falei aqui na quarta-feira, irmã Leonilda. Se eu disser para você assim, comece a contar na tua mente agora assim, ó. Só na mente. 1, 2, 3, 4. Vai contando com a tua mente. Aí você está contando, né? 7, 8, bem quietinho. Aí eu digo para você assim, fala o teu nome para mim. Aí você fala assim, Leonilda. Aí eu digo, quanto está a contar? Já fala, não sei, perdi as contas. Por quê? Porque quando você fala, isso faz você esquecer o que você está vendo, pensando e sentindo. A palavra te leva para uma outra dimensão. Então, quando a pessoa está em depressão, ela tem que falar a palavra. Ela está doente, ela tem que falar a palavra. E quando ela fala, ela cria uma atmosfera que muda tudo. A palavra é o Espírito. Havia o caos, o Senhor disse, o Espírito se moveu. O Espírito envia anjos e o Espírito Santo se move através da palavra. Portanto, nós temos que estar concentrados não no que eles estão dizendo, o que está acontecendo. Nós temos que estar concentrados em alimentar a nossa fé, entesourar aqui, ó, colocar bala na agulha aqui, ó. Encher o nosso coração das armas espirituais. Se concentrar no que você crê e no que você diz. Aqui está o poder de Deus. O poder de Deus está no que você crê e no que você diz. Aqui está o poder. O poder não está no que você está vendo, sentindo, o que os outros estão falando, o que o diabo está tentando, o que o farol está dizendo, o que o deserto está falando. Isso aí não é o poder. O poder não está nas circunstâncias. O poder está em Cristo. Cristo está em mim. Cristo é a palavra. E Deus nos ajude. Amém, amados? Em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, amados.